Olá, eu sou a professora Daniele, professora da área de odontologia pediátrica da Universidade Federal de Uberlândia, e vim abordar hoje com vocês o tema de anquiloglossia e amamentação. Esse é um tema, né, muito discutido atualmente. A literatura tem trazido algumas condições a respeito de anquiloglossia, da amamentação, mas ainda é um tema que apresenta dúvidas, né, que gera muita polêmica. Então, sempre que tem essa oportunidade de falar sobre esse tema, é oportuno, né, que a gente possa esclarecer as informações sobre esse tema. Então, o freno lingual, por definição, é uma estrutura dinâmica em camadas, formada pela mucosa oral e pela face do assoalho da boca, as quais formam uma lâmina na linha média, quando a língua é elevada ou retraída. Então, nessa imagem, a gente consegue observar as diferentes estruturas anatômicas que esse freio lingual apresenta. Então, ele é uma prega mucosa que conecta a língua ao assoalho da boca, de uma maneira assim generalizada. E pode ter variações anatômicas. E como que serão essas variações? Espessura, comprimento e fixação, tanto na língua quanto no rebordo. E aí, o que caracteriza a anquiloglossia é ser uma alteração congênita que pode acontecer de forma total ou parcial. Então, por definição, a anquiloglossia é uma anomalia congênita caracterizada por um fenômeno lingual anormalmente curto ou com inserção próxima ao ápice da língua, imitando dessa forma os movimentos linguais. Então, nessa imagem, a gente consegue observar uma estrutura fina, mas com uma inserção bastante anteriorizada na língua e no topo da crista alveolar. E quais as consequências dessa anquiloglossia a curto e longo prazo? Então, a curto prazo, a gente identifica, né, dificuldades na amamentação, incapacidade no vedamento do seio materno, engasgos, desidratação neonatal, dificuldade no ganho de peso. E a longo prazo, a gente observa desordens articulares e respiratórias, interferência no crescimento maxilomandibular e prejuízo na deglutição, na mastigação, na sucção e na higiene bucal. Então, para o lactente, isso vai impactar diretamente na amamentação pela dificuldade de ficar ali acoplado ao seio materno, fazer uma boa extração de leite, né? E isso ser revertido num bom ganho de peso. Então, a gente vai observar um bebê que tem dificuldades no ganho de peso. Então, isso pode levar ao desmame precoce, porque começa a ser uma atividade de difícil execução para esse bebê. Já para lactente, a gente observa quadros de mastite, mamilos doloridos, traumas, hematomas, e também dificulta o processo de amamentação e pode, né, trazer ali um desinteresse, levando as duas condições ao desmame precoce, acontece até os 6 meses de vida do bebê. Então, a gente precisa proteger a amamentação, né? Como que a gente vai proteger a amamentação? Diagnosticando precocemente a anquiloglossia, né? A anquiloglossia, ela é apenas uma pecinha no quebra-cabeça. Existem muitos fatores que podem ali contribuir para que a amamentação não seja estabelecida de forma eficaz, efetiva. Né? Então, o diagnóstico precoce é importante por esse motivo. E como que a gente vai diagnosticar? Limpando o caso, né? A gente tem que avaliar se o bebê está tendo ou não uma pega efetiva, como que está o ganho de peso dessa criança, se está bom ou se não está conseguindo fazer um ganho de peso adequado, como está a motricidade lingual dessa criança, se as mamas e os mamilos apresentam alguma alteração fisiológica ou patológica que podem trazer impacto negativo na amamentação, e como está a produção de leite dessa mãe, né? E a gente vai limpar o caso com a atuação de uma equipe multiprofissional, porque cada profissional, dentro da sua especialidade, ele vai ter a capacidade de contribuir e falar, né, a respeito daquele caso e dar a sua parcela de contribuição, né, para que o caso ele possa ser avaliado e identificado onde está acontecendo o obstáculo da amamentação nessa situação. No entanto, hoje a gente vive um processo onde as informações são obtidas com muita facilidade, né?
Então, os pais já chegam entendidos, entre aspas, né, sobre o que a criança tem ou o que ela precisa. E eles chegam informados, muitas vezes de forma errônea ou incompleta, e com essa cultura do imediatismo, que é tudo resolvido para ontem, né? Que é a solução do problema daquele caso, daquele bebê, rápida. E isso vai levar a quê? A decisões precipitadas, tanto da família quanto do profissional. Porque os pais querem amamentar e querem agora, né? Não conseguem entender essa necessidade do tempo. E como que o profissional tem que proceder? Acolhendo a família, passando informações seguras, né? Limpando informações errôneas, tomando decisões em conjuntas com outros profissionais e com a própria família, e principalmente respeitando o tempo, né? O tempo do bebê, o tempo da mãe, o tempo da díade, para que isso possa ser estabelecido de forma adequada. Além disso, nós temos protocolos, classificações, instrumentos que a literatura disponibiliza que nos ajuda a diagnosticar um quadro de anquiloglossia no bebê, né? Dentre esses, eu gostaria de destacar dois. É o protocolo instrumento de Bristol, né? São itens relacionados à aparência clínica do frênulo lingual e da língua. São 4 características, né? Atualmente é um instrumento preconizado pelo Ministério da Saúde para avaliação, né, do frênulo lingual. É o instrumento utilizado na rede municipal de saúde aqui de Uberlândia. E também gostaria de destacar o protocolo de avaliação do frênulo com scores para bebês, que foi o protocolo, né, que foi sancionado pela lei número 13.002 de 2014, onde estabelece a realização desse protocolo nas maternidades de todo o país. É um protocolo com scores, né, que vai de 0 a 25, e avalia o bebê quanto à história clínica, a avaliação anatomo-funcional, a avaliação da sucção nutritiva e não nutritiva, sendo que, na pontuação final, se ela for igual ou maior do que 13, é considerada a interferência do frênulo nos movimentos da língua. No entanto, a literatura também é muito sensata em dizer que não existe um padrão universalmente aceito, né? Que não tem uma padronização de critérios clínicos e protocolos para avaliação da anquiloglossia e que, por isso, determina uma grande variação dos diagnósticos, né? Então, bebês que muitas vezes não têm anquiloglossia são diagnosticados com anquiloglossia, né? Sendo submetida a um sobrediagnóstico, elevando, então, o aumento de intervenções em todo o mundo, ligando um alerta para a realização das frenotomias desnecessárias nos bebês aqui no país e no mundo também. E como que a anquiloglossia é tratada? Por meio de uma cirurgia, né? Ela não se resolve sozinha. Se eu deixar ela quietinha lá, esse freno não vai esticar. Então, eu posso fazer, né, a frenectomia, a frenotomia e a frenuloplastia. Então, a frenectomia é quando você remove completamente o freno, incluindo a sua fixação, e precisa ser suturado depois. A frenotomia é uma incisão, né, um corte feito no frênulo, mas que não há necessidade de sutura posterior. E a frenuloplastia, que é uma extensa incisão do frênulo, e é fechada por meio de plastia com colocação também de sutura. Então, esse aqui é um exemplo de frenotomia lingual, onde a gente faz uma anestesia local, né? Faz a incisão com uma tesoura e imediatamente a gente já consegue ver a liberação do frênulo, né? E a movimentação do padrão da língua, né? Da mobilidade da língua. Então, ela pode ser uma cirurgia cruenta, com incisão por tesoura ou bisturi, ou incruenta, que é o uso de laser. Lembrando que para a realização com laser é necessária a capacitação do profissional para desenvolvimento dessa técnica. Quais os instrumentos, então, que a gente pode usar? A tetacânula, que é utilizada para elevar e sustentar a língua tracionando o frênulo, a tesoura, né, para fazer o corte ou incisão, ou a lâmina de bisturi. Então, nesse vídeo, eu mostro para vocês o momento da anestesia do bebê,
né, que é realizada com cotonetes, fazendo uma pressão digital, uma pressão com cotonete, desculpa, com lidocaína 5% durante 1 minuto, né? E em seguida, nós realizamos a incisão propriamente dita com uma tesoura, né, sustentando a linguinha com a teta-cânula e observando que é uma cirurgia delicada, né, porque a cavidade bucal do bebê é muito pequena, então tem essa limitação, precisa de uma destreza manual do profissional, e a liberação da linguinha é feita. Nesse caso, vocês vão observar que não houve sangramento e a gente fez uma adequada liberação da língua do bebê. E em seguida, assim que a gente termina a cirurgia, esse bebê ele é levado imediatamente para a mãe para que ela possa amamentar, né? Isso vai promover ali uma analgesia, vai promover o estancamento. Quando houver um pequeno sangramento, vai estancar o sangue imediatamente. E nessa hora, a mãe já consegue relatar que ó, há uma melhora significativa, né, na amamentação, na pega, no posicionamento e na extração do leite, né? É importante a gente salientar que, como o bebê está anestesiado, um profissional da equipe precisa ficar acompanhando o tempo todo, pois existe ali risco de engasgo. Então, a frenotomia lingual, esse é um outro caso, não é só um piquezinho, né? Não é um pique ou um piquezinho. Observe que nesse caso já houve um pequeno sangramento, né, que é controlado por meio da amamentação. E quais os benefícios da frenotomia lingual, né? Diminuição do relato de dor pela mãe, menor compressão do mamilo, melhor pega, aumento da transferência do leite, mudanças no padrão da amamentação, com maior número de sucções, redução da pausa entre as sucções e melhora no ganho de peso. E depois disso, né, dessa abordagem desse tema, é importante eu compartilhar com vocês que foi necessário, né, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a instituição de um projeto que pudesse avaliar de forma multiprofissionais a dia de mãe e bebê, que é o projeto de promoção de saúde materna e infantil, avaliação multiprofissional da amamentação e do freio lingual de bebês. Então, um breve histórico, né? Então, até 2014, a gente fazia avaliação dos bebês nas clínicas, né, nas disciplinas de graduação, estágios em parceria com a neonatologia, por meio da avaliação clínica, né, e alguns relatos da mãe. A partir de 2014, com a instituição da lei federal, nós começamos a utilizar o protocolo de avaliação do freno da língua com escolas para bebês nas nossas avaliações. Em 2018, foi o primeiro ano que nós registramos esse atendimento como um ambulatório, né, no CIEX, como um projeto de extensão, e começamos os atendimentos clínicos, né, juntamente com a Marília, coordenadora do Banco de Leite do Hospital de Clínicas. Em 2022, nós recebemos, né, o PEIC, que proporcionou para a gente uma ampliação das frentes de trabalho da equipe, né, porque a gente conseguiu verba para isso. Então, nós começamos a ter atendimento clínico semanal das mães e dos bebês, ampliamos, né, as especialidades, né, conseguimos a parceria com o fono e com uma psicóloga. As rodas de conversas foram instituídas com as mães. Nós começamos a promover os encontros científicos junto à comunidade acadêmica e as mídias sociais na informação da população. Em 2022, então, nós recebemos o Prêmio Destaque de Atividade Extensionista Paulo Freire, que é um orgulho muito grande para esse projeto. E ele vem sendo desenvolvido nesses moldes desde então até o atual momento. Então, a nossa equipe de professores, essas são todas odontopediatras que atuam no projeto, eu enquanto coordenadora, né, a professora Alessandra como subcoordenadora, professora Fabiola, Ana Paula e Marília como colaboradoras do projeto, a professora Marília como coordenadora do Banco de Leite e consultora de lactação IBCLC,
o professor Carlos, que é fonoaudiólogo do Hospital de Clínicas. Então, ambos são cedidos pelo Hospital de Clínicas para participar conosco no ambulatório. E a professora Jussara, que é psicóloga, professora do Instituto de Psicologia, e que é colaboradora no nosso projeto também, e traz ali uma grande contribuição no atendimento dessas mães, na acolhida dessas mães. Nós temos também duas profissionais que não têm vínculo com a universidade, né? A professora Renata, que é odontopediatra da rede privada, e que realiza os atendimentos semanais conosco, como colaboradora externa, e a cirurgiã dentista Daniele, da Prefeitura Municipal de Berlândia, também é colaboradora externa. Então, a gente tem os profissionais externos à universidade que vêm dar a sua parcela de contribuição, vêm aprender e poder retornar aos seus serviços, levando um pouquinho daquilo que a gente faz, né? E tentando aplicar lá também. E qual que é o perfil das mães que buscam esse projeto? São aquelas que têm problemas ou dificuldades na amamentação, dor, né, mamilar ou outras complicações mais severas, cujos bebês também possam ter alguma condição específica, como disfunção oral ou hipoglossia, e aquelas que não conseguem estabelecer o processo de amamentação de forma adequada. Então, no atendimento clínico semanal, a equipe multiprofissional, ela vê o atendimento durante todo o tempo, né, junto. Então, temos juntos a odontopediatra, nutricionista e consultora de lactação, o fono, a psicóloga, residentes multiprofissionais, os discentes da graduação e da pós-graduação. Nós fazemos uma anamnese, colhendo informações de dados gestacionais e do período neonatal, e fazemos o exame clínico da mãe, com avaliação do seio materno e avaliação da mamada por meio do formulário da OMS. O exame do bebê, a gente inclui a pesagem, né, e a aplicação do protocolo do teste da linguinha, né, por dois profissionais em momentos separados, para que a gente possa sempre calibrar esses profissionais com relação à leitura desse protocolo. E nessa avaliação, a gente consegue fazer orientações, né, sobre o uso de conchas, absorventes, protetores de mamilo, uso de bicos artificiais. Nós fazemos correção de pega e posicionamento. Nós acompanhamos o bebê sem indicação de frenotomia. Nós encaminhamos para o pediatra do banco de leite, caso esse bebê tenha alguma dificuldade de ganho de peso, ou seja necessário a translactação, né? E lá ele recebe um acompanhamento mais de perto. Encaminhamos para o fono, se o bebê precisa de um acompanhamento a longo prazo, e, em casos de anquiloglossia, realizamos a frenotomia lingual. Então, no ano de 2022, nós realizamos, em média, 135 atendimentos, com 33 frenotomias, então a gente observa um baixo índice, né, de frenotomias realizadas, até porque não é o único motivo que atrapalha na amamentação. Existem outros que precisam ser resolvidos. Né? O momento de roda de conversa com as mães é realizado separado do ambulatório, né? Em outro dia, né? Onde a gente recebe as mães, a gente dá a oportunidade dessas mães falarem um pouquinho sobre o seu maternar, sobre a amamentação, né? Então, a gente dá voz a essas mães que muitas vezes não se calam diante de algumas dificuldades que têm, então ali é um momento que elas têm para poder falar e expressar, né, aquele momento que elas estão vivendo. E a gente consegue fazer em torno de 5 rodas de conversas por ano, né, com a participação média de 10 mães. Esses são alguns exemplos de temas que nós já discutimos, né, e que foram temas assim impactantes, que geraram muita comoção, mães se emocionaram, né? Então, é importante a gente pensar em temas que vão trazer alguma contribuição para a população. Nós fazemos também encontros científicos, né? Em torno de 7 por ano a gente consegue fazer, aproximadamente 15 pessoas por encontro, né? Dentre elas discentes e docentes da UFO e externos à UFO, profissionais de saúde, e a gente aborda temas variados. E as mídias sociais, né, que é o Instagram, propriamente dito,
é a forma como a gente encontra de levar informação para a comunidade acadêmica e a população em geral, né? Então, a gente tem ali uma agenda programada de postagens que a gente faz durante todo o ano. E estamos sempre engajados em campanhas, né? Para que a gente possa ali respaldar essas ações, né? Com o apoio do projeto de extensão. Como perspectiva para o futuro desse projeto, eu sempre vislumbro a ampliação da equipe, que trazendo ali um consequente aumento do número de atendimentos semanais, né? E o curso de capacitação de profissionais da área da saúde. Eu deixo aqui meu agradecimento à UFA, à Proex e à DIREC, né? Que por meio deles que a gente consegue ter esse projeto estruturado. Agradeço à Faculdade de Odontologia e o Hospital Odontológico, né? Porque são essas instituições que amparam e que permitem, de fato, o acontecimento do projeto de extensão. Então, agradeço aos diretores, né, dessas instituições, agradeço ao Hospital de Clínicas, ao Banco de Leite, à EBSER, né, porque cedem seus profissionais para trabalhar em parceria conosco. Agradeço ao Instituto de Psicologia, em nome da professora Jussara, que também colabora conosco de forma extremamente efetiva, né, e traz ali uma contribuição muito grande junto com as suas estagiárias. Então, eu agradeço muito a essa equipe multi. Então, muito obrigada. Agradeço às mães e aos bebês, né, que depositam ali, aquela família deposita na nossa equipe muita confiança, porque entrega seu bem mais precioso para que a gente possa cuidar. E agradeço imensamente a equipe que está lá toda semana, né, que pensa, que está no grupo de WhatsApp e que pensa ações que podem ser feitas, dedica seu tempo, sua atenção a esse projeto, que é muito bonito. Então, eu agradeço a todos dessa equipe que dedica um pouquinho do seu tempo para que esse projeto esteja vivo e melhorando cada dia mais. E a vocês eu agradeço a atenção e a participação nessa aula. Muito obrigada.